Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Estamos hoje nos capítulos 31, 32 e 33 do livro de Jó. E um verso que nos chama muito a atenção. O verso 1 do capítulo 31. Jó diz: Fiz aliança com os meus olhos. Uau, que coisa profunda! Fez uma aliança de pureza, uma aliança de santidade. Os olhos é a janela da vida. Os nossos olhos veem. Tiago vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Viu, desejou. A gente pode perceber um exemplo claro disso, Davi. Davi não fez uma aliança com os olhos. E porque não fez uma aliança com os olhos, toda a sua família pereceu. Sim? É uma maldição hereditária? Não. Um mau exemplo. Uma figura negativa. Um exemplo negativo. Ele atraiu com o seu exemplo negativo situações adversas para o seu lar. E aqui em Jó ele está dizendo que ele fez uma aliança com os seus olhos e que ele jamais fixaria os seus olhos em uma donzela. Ou seja, ele jamais teria olhos para uma outra mulher que não fosse a sua esposa. Querido, isso aqui é muito profundo. Mateus vem falando porque o adultério na lei era uma relação sexual. E Jesus, ele vem falando, ele vem aprofundando muito mais isso. Ele diz assim: se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, com intenções erradas, contrárias, você já adulterou. Profundo. Não é apenas a relação sexual. Se você olhar, isso é muito profundo. E Jó aqui, ele diz que ele nunca olhou. Ele diz que ele nunca foi infiel. Ele nunca desejou o mal do outro. Nunca. Meu Deus, isso é muito sério. Ele nunca desejou a morte do próximo. Ele sempre, na verdade, se levantou para acolher o órfão. Ele sempre se levantou para ser alguém que ia acolher o viajante, o estrangeiro. Ele foi alento para as viúvas. Que coisa linda, que testemunho. É justamente por isso que Deus olha para Jó e diz assim: um homem justo, um homem reto, um homem íntegro e um homem que se desvia do mal. É possível, sim, nós sermos pessoas justas, santas. É possível. Do que nós estamos alimentando os nossos olhos. Os nossos olhos é a janela da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida. O problema é que às vezes nós estamos nos alimentando do que não é bom e aí a gente quer dar bons frutos. Como? Não pode. Então cuidado com os teus olhos. Tem uma canção infantil que fala: cuidado, olhinho no que vê. Então tenha cuidado com os teus olhos. Tenha cuidado com os teus olhos. E aí o capítulo 32, a gente vai perceber que Eliú se levanta e ele tanto repreende os 3 amigos de Jó, porque não souberam repreender Jó, não souberam, na verdade, discutir com Jó, argumentar, foram calados pelos argumentos de Jó. E ele diz assim: vocês eram mais idosos do que eu, então eu me calei, visto que a sabedoria vem de vocês. Mas uma vez que vocês foram calados pelos argumentos de Jó e ele está errado, eu agora me levanto e falo.
Ele passa os 2 capítulos 32 e 33 nessa defesa dele próprio, né? Uma autossuficiência extravagante esse homem tem, uma justiça própria exacerbada, olhava para o outro sem medir as próprias consequências, sem olhar para si. E quando nós olhamos apenas para o outro e não conseguimos olhar para nós mesmos, queridos, é acusação na certa, é condenação na certa. Então ele se levanta como um novo juiz aqui da causa de Jó, e o veredito dele é que Jó é um pecador arrogante e soberbo. É triste quando nós estamos passando por um momento difícil e ainda encontramos pessoas para nos acusarem daquilo que nós não estamos vivendo. Mas nós aprendemos com Jó a simplicidade e a profundidade de uma vida reta. Ele tem a coragem de dizer assim: se os meus frutos foram maus, que a minha colheita definha. Ele desafia, por quê? Porque ele sabia da vida que ele lograva com Deus. Isso é muito importante. Então, boa leitura, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.